satisfação que acessa o céu. Salmo 37, vai ser projetado o texto, eu vou lendo para poder ganhar um pouquinho de tempo. Salmo 37, verso 4, vou ler em duas versões. A primeira, a versão, nova versão internacional, NVI. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. A outra tradução, nova versão transformadora, diz assim: busquem no Senhor a sua alegria, e Ele lhes dará os desejos do seu coração. Busquem no Senhor a sua alegria, e Ele lhes dará os desejos do seu coração. A palavra de Deus nos alcance nessa noite e transforme a nossa vida em nome de Jesus. Você precisa entender, na caminhada cristã, de que a satisfação, ela é aquilo que pavimenta uma vida de acesso a Deus. É a satisfação. A gente acabou de ler aqui o texto em duas versões. Uma versão diz, deleite-se no Senhor. A outra versão diz, busquem no Senhor a sua alegria. Se você juntar essas duas palavras, um outro entendimento que você terá é sobre a satisfação. É a satisfação que pavimenta uma via de acesso a Deus, uma via de acesso aos céus. Veja bem, talvez você tenha achado que a via de acesso aos céus seja o quebrantamento, seja a tristeza, seja o estar contristado, seja o choro. A tristeza na nossa vida, ela só serve para uma coisa e somente para um momento, para o arrependimento. A tristeza, ela nos leva para esse lugar do arrependimento. Ela basta, ela serve para isso. Mas a tristeza, o choro, o estar contrito, isso não nos faz acessar as bênções de Deus. Assim, mas você está falando uma coisa meio estranha, pastor. Não estou falando nada estranho. E você pode ver isso em na vida de vários personagens bíblicos. É certo de que o que dá acesso aos céus é a satisfação que você tem na presença de Deus. O que faz você alcançar as realidades dos céus é a satisfação. Deleita-se no Senhor, coloque toda a sua alegria no Senhor, e então Ele vai fazer a outra parte. Qual é a outra parte? Satisfazer o desejo do seu coração. Agora você lembra de um outro texto que diz que o coração do homem, ele é enganoso? E ele continua sendo enganoso, e essa palavra continua sendo verdadeira, mas você entende que quando você coloca toda a sua satisfação em Deus, quando você coloca todo o seu contentamento em Deus, quando você deposita toda a sua alegria em Deus, é como que se esse exercício de satisfação em Deus fizesse com que o desejo do seu coração fosse um desejo purificado e acessível no céu. O coração, ele continua sendo enganoso, e Deus não está contradizendo a sua palavra quando Ele diz que se você tiver a satisfação nele, Ele vai fazer com que os desejos do seu coração sejam alcançados. Não existe nenhuma contradição aqui. O que existe aqui é que você vai pegar os desejos que você tem no seu coração, e eles serão filtrados, eles serão emoldurados, eles serão colocados dentro desse lugar onde está a sua satisfação. Não é o choro, não é o quebrantamento, não é o arrependimento que mais toca o coração de Deus. O que mais toca o coração de Deus é você chegar diante dele e falar assim: Deus, eu estou satisfeito contigo. Deus, eu me alegro de estar na sua presença. Deus, assim, não tem nada neste mundo que me dá maior prazer, que me dá mais contentamento do que estar contigo, Deus, desfrutando da tua presença. Deus, Ele é muito mais exaltado quando você tem o prazer seu nele, a sua satisfação está nele. Você deve se lembrar da história de Esaú, não é verdade? Esaú, ele vendeu o direito que ele tinha de ser o filho mais velho para o seu irmão, trocando, na verdade, por um prato de uma comida muito simples, chamado prato de lentilha. E a Bíblia vai falar que depois que ele percebeu que ele tinha feito um negócio assim, ele trocou a bênção dele por algo assim muito simples.
A Bíblia vai dizer que esse homem chorou, ele lamentou, ele procurou o pai dele e falou assim: pai, pelo amor de Deus, não sobrou nenhuma bênção, não sobrou nada que o Senhor possa me dar. E ele chorou, e ele chorou, e ele chorou. E a resposta do pai foi: eu não tenho nada para te dar. Então não é o choro que move o coração de Deus. Tá, tudo bem. Tem momentos que você vai se sentir assim tão... Se você vai se sentir assim tão assim, que você vai chegar diante de Deus com choro. Mas o que você precisa entender hoje é que o que mais toca o coração de Deus, o que mais exalta a Deus, é a satisfação que você demonstra por estar na presença dEle. Quando você vai ler um resumo biográfico, assim, uma biografia pequena da vida de Saul, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, diz assim: não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar a decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Embora buscasse a bênção com choro, embora buscasse a bênção com tristeza, a Bíblia diz que ele não foi abençoado por causa disso. E se você perceber, assim, não sei se em outras culturas são assim. Quando eu comparo a cultura brasileira com a cultura, por exemplo, africana, parece que os africanos eles têm uma maneira diferente de reconhecer e demonstrar a sua satisfação em Deus. Por exemplo, na cultura brasileira, e isso é de gerações a gerações que isso acontece, as pessoas somam, as pessoas acreditam de que para você acessar a presença de Deus, ou quando você percebe a presença de Deus, você tem que mostrar uma face triste. Por exemplo, quando a gente vai celebrar a ceia, a gente deveria estar contente naquele momento, mas é um momento que a gente fica triste. Quando a gente vai orar, tem pessoas que vão orar e elas não começam orando com um sorriso nos lábios. Primeiro elas mudam a aparência dela. Se estava alegre, vai orar agora, tem que ficar triste. Parece que a tristeza ela demonstra mais, vamos dizer assim, ela demonstra mais santidade. Vai orar, fica triste. A voz, como que a voz fica? A voz fica entristecida. Algumas pessoas oram até com aquela voz mais embargada assim, que é parece assim que tem um pouco mais de unção naquela oração quando... Mas quando você compara a forma como nós cultuamos, como os africanos cultuam, você já viu os vídeos na internet que rolam por aí, vendo os africanos adorando? Amigo, os caras fazem uma festa, eles pulam, eles gritam, porque assim, é como se eles estivessem diante de uma grande celebridade. Você viu uma pessoa como ela se comporta diante de uma grande celebridade? Elas pulam, elas gritam, elas berram, e a gente acha assim que, nossa, que loucura é essa? Mas é o entendimento que se tem de que estar diante de Deus é a coisa mais importante do mundo. Estar diante de Deus é a coisa mais prazerosa do mundo. Estar diante de Deus é aquilo, uau, Ele está me dando atenção hoje. Uau, que alegria poder estar aqui nesse lugar e perceber que Deus está aqui. Mas não, a gente brasileiro, a gente parece que quando sente a presença de Deus, a gente só quer chorar, a gente quer ficar assim, tristonho, né? Mas na verdade isso denuncia um comportamento da nossa alma. Qual é o comportamento? De que se não consegue conexão com Deus, se não for pelo âmbito do quebrantamento ou da tristeza. Está errado isso. Deus não quer que você esteja aqui. Deus quer que você deseje estar aqui. Deus não quer que você ore. Deus quer que você deseje falar com o Pai. Você já viu algumas pessoas quando vão para a oração? Mas orar de novo? Nós fazemos acho que 2, 3, 4 orações no nosso culto. Eu não sei como é o seu comportamento, mas eu, o Cláudio, já estive em culto que se orava 5, 10 vezes, eu falava, mas precisa de novo de orar? Acabamos de orar.
Entende que esse não é o exercício legal que a gente faz para chegar de Deus. O exercício legal seria a gente dizer assim: uau, que gostoso, eu vou orar, eu vou falar com o Pai, Ele vai me dar o seu ouvido, Ele vai me dar a sua atenção, Ele vai parar tudo que está fazendo. Que é lógico, Deus não para tudo que está fazendo no universo. A terra continua girando, as estrelas continuam nascendo e morrendo, a maré continua subindo e descendo, assim, tudo continua sendo regido. Mas o nosso Deus é um Deus tão poderoso, tão grandioso, tão majestoso, que ao mesmo tempo que Ele está regendo o universo, Ele para te ouvir. Você está nesse culto aqui hoje, estamos aqui em um grupo, mas Deus só está olhando para você, Ele está dizendo assim: que bom que o meu filho está lá hoje, oh, que bom que a minha filha, o meu filho, está assim me dando esse tempo precioso dele. Irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Semana que vem eu vou trazer uma ministração sobre o tempo, você vai ver como o tempo está se tornando e é cada vez mais uma coisa importante na nossa vida. E você tirar uma parte do seu tempo para poder cultuar a Deus, Ele fica muito feliz com isso. Sabe, muitos cristãos estão sorrindo, tem um sorriso estampado no rosto, mas não estão alegres, não estão contentes. Por quê? Porque existe um alto grau de insatisfação dentro deles. Existe um alto grau de descontentamento disso dentro deles. E eles então, são pessoas que estão sempre tensos, à flor da pele. Gente que, assim, nunca tem um senso que está adequado diante de Deus. É que mais ou menos aquela síndrome de Adão. Adão, quando pecou, o que ele fez? Correu. Por que ele correu? Deus perguntou: por que você fugiu da minha presença? Ele diz assim: eu percebi que estava nu. Então, parece que a gente se aproxima de Deus sempre com esse déficit de que nós estamos nu. É verdade que nós estamos nu diante de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Mas você vê a expressão de Adão, ele diz assim: eu tive vergonha, por isso fugi, eu estava nu. E a gente, muitas vezes, assim, se aproxima de Deus com isso, parece que você está sempre devendo alguma coisa para Deus. Deus já rasgou a sua... Se você já aceitou Jesus, Deus já rasgou a sua dívida. Ele pegou as notas promissórias que você assinou e rasgou. Seu nome nem consta mais lá do céu. Do celestial. Do serviço de proteção celestial. Rasgou. Você não deve mais nada para ninguém, você não deve mais nada para Ele. Toda vez que você o procurá-lo, toda vez que você se apresentar a Ele, toda vez que você tiver essa sensibilidade de captar a presença dEle, a única coisa que Ele vai manifestar é o contentamento ao teu respeito. Sabe, a gente está assim, existe uma alta expectativa nas pessoas. E por conta disso, a gente está superestimando as falhas das pessoas. Porque a gente espera muito das pessoas, a gente está com intolerância aos erros das pessoas. Assim como o organismo desenvolve intolerância à lactose, parece que a nossa vida desenvolveu intolerância às pessoas que erram conosco. Então isso acaba causando dentro de nós uma ansiedade que ela é destruidora. Tem pessoas aqui que estão tensas o tempo todo. É como eu disse ainda há pouco, elas estão numa batalha, e porque elas estão numa batalha, elas nunca podem descansar. Mas hoje, em 10 minutos, 5 minutos, eu vi que você não ficou muito animado. Em 5 minutos, como é que você vai proteger a sua satisfação? Como é que você protege sua satisfação em Deus? Primeiro, você protege sua satisfação em Deus por entender que a porta do reino de Deus é a satisfação. A porta do reino de Deus. Todas as vezes que você se apresentar como uma pessoa satisfeita em Deus, isso é uma porta de acesso que você tem para com o teu Pai. Sabe, esse foi sempre o ensino de Jesus. Ele disse assim, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Não sei se você percebeu, eu tenho feito um exercício nesses últimos tempos ao orar.
eu agradeço a Deus e eu digo que seja para nossa alegria. É aquele velho hino que a gente canta, para nossa alegria. É muito antigo. Mas assim, Deus quer que você se aproxime dele com um contentamento tal, de que você se alegra com ele, e ao você se alegrar com ele, ele vai fazer com que a sua alegria seja completa. Então a porta do reino de Deus é a satisfação. Deus deseja que você tenha uma satisfação muito grande nele. Segundo, o resultado do Espírito Santo estar em você é a satisfação. Por que o Espírito Santo habita em você? Para produzir em você satisfação. O texto vai dizer aqui, lá de Gálatas capítulo 5, que fala dos frutos do Espírito. Entre os frutos, o que é o fruto do Espírito? O Espírito Santo habita em você e ele vai produzir essas coisas em você. Diz aqui que vai produzir, primeiro, que o Espírito Santo ele é amor. Então ele vai produzir amor. Então se você é uma pessoa que tem dificuldade de amar as pessoas, Deus vai produzir você um coração amável. Então diz assim, alegria, a outra palavra para alegria é satisfação. O resultado do Espírito Santo está na sua vida, é para produzir em você satisfação. Deus quer que você tenha um tipo de contentamento, de satisfação, que você olhe para a vida, e mesmo que você encontre diversas provações, diversas decepções, você diga, eu vou continuar contente com Deus, eu vou continuar satisfeito em Deus. Lembra que os dons do Espírito, você já falou, tem os dons do Espírito e tem os frutos do Espírito. Não vou colocar um sobre o outro não. Tem os dons do Espírito, tem os frutos do Espírito. Os dons do Espírito, dom é presente. É um dom, é um presente que Deus dá para você, é um dom. E como é que você acessa os dons? Pedindo para Deus. Deus diz assim para você, peça, busque os melhores dons. Eu não sei como é que você vai ver na lista de dons que tem na Bíblia, mas você olha para aqueles dons e diz assim, Deus, eu quero esse dom. Então Deus vai te dar esse dom como um presente. Ele pode te negar? Pode, porque Ele pode te dar outro. Mas se Ele falar assim, eu vou te dar o dom disso, Ele vai te dar. E Ele vai capacitar você. É por isso que a Bíblia fala que existem falsos profetas. Porque Deus dá presente a todo mundo. Você não precisa ser um santarrão para você receber um dom. Para você receber um presente de Deus. O dom do Espírito. Mas o fruto do Espírito é algo que é produzido dentro de você. Ele faz você ficar contente com Deus. Terceiro, como é que você protege a sua satisfação? Com um comportamento social de maturidade. Uma alegria permanente, ela vem de maturidade. E a gente precisa muito ser uma pessoa madura. Deus, Ele ri. Deus tem senso do humor, sabia que Ele ri? Ele ri. Ele fala aqui, olha, em Salmos capítulo 2, versículos de 1 a 4, porque se amutinam as nações, porque os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemo-nos de nós as suas algemas. E Deus diz lá do trono, diz essa palavra, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Essas portas que estão fechando aí, ó, para receber o Novo Testamento aqui na nossa cidade, vão se abrir. Porque esses que estão lá, estão falando assim, aqui não, eles só estão de passagem. A autoridade deles, quando não está alinhado com o céu, tem prazo de validade. Porque assim, a Bíblia vai dizer que toda autoridade vem de Deus. Se tem uma pessoa nessa terra que está revestida de autoridade, qualquer uma que seja, foi dado por Deus. Eu não gosto daquele homem, eu não gosto daquela mulher, eu não gosto daquela autoridade. O problema é seu, mas Deus revestiu aquela pessoa de autoridade. Agora, qual é o compromisso daquela pessoa? É de que a autoridade dela esteja alinhada com o céu, porque se a autoridade dela não estiver alinhada com o céu, tem prazo de validade. E essas pessoas vão passar, virão outros com o coração inclinado para Deus, que vão dizer, não distribui só um não, distribui 5.000 logo nessa escola, dá dezenas assim para levar para casa, para aqui e para colar. Mas sabe, a Bíblia diz que Deus sorri dos maus, os maus intentos. Contrapartida, a gente precisa ter essa maturidade social. Qual é a maturidade social? Você tem que ser uma pessoa feliz.
uma pessoa alegre. No seu rosto tem que estar sempre um rosto de felicidade. Sabe, a sua casa, a felicidade na sua casa depende de você. Se você é daquelas pessoas que batem a porta, entra para dentro do quarto, com cara feia, você está contribuindo para ter a atmosfera ruim na sua casa. Se você é uma pessoa que teve um dia atribulado de trabalho, e você chega em casa carrancudo, carregado de problema, sai brigando com todo mundo, você nem consegue cumprimentar o seu melhor amigo, o doguinho, o cachorro, que é um animal que expressa tanto contentamento por ver você. Se você não acha que não tem ninguém que ama você, que ninguém demonstra contentamento com a sua presença, compre um cachorrinho. Você vai ficar feliz da vida. Você vai chegar em casa, o bichinho está lá com o rabinho abanando. Assim, que bom que você chegou, estou contente com a sua presença. Se você não tem ninguém assim, contrata um dog. Mas veja, muitas pessoas, elas não conseguem ter essa maturidade social de dizer assim, olha, eu tive um dia difícil, eu tive um dia desafiador, mas a minha mulher não tem culpa disso, meu marido não tem culpa disso, meus filhos não têm culpa disso. Entra dentro de casa e deixa todo esse peso lá fora. Deixa tudo lá fora. Aqui é o seu oásis. Então entrou aqui, sorria. Não precisa ficar com cara de bravo, de pessoas que estão sempre zangada, aborrecida, não pode nem chegar perto de você. É responsabilidade sua cuidar desse clima de felicidade, satisfação e alegria na sua casa. Faça esse exercício. A nossa semana sempre é uma semana de desafio, lógico, mas faça esse exercício essa semana. Chegou em casa, deixa as encrencas lá no portão. Amanhã você pega elas de novo. Não vai ter como, não tem como fugir, né? Mas pega ela de novo amanhã. Você entrou dentro de casa, ali você vai demonstrar contentamento, alegria, você vai mudar a atmosfera da casa, você vai mudar a atmosfera do seu lar. Isso significa dizer que você tem um comportamento social de maturidade. Não dá para pregar tudo, tem que parar por aqui. Obrigado, amor. O fato é que o nosso contentamento tem um nome: Jesus Cristo. Se o seu contentamento não estiver fundamentado em Jesus Cristo, você vai andar sempre com esse déficit. Você vai chegar diante de Deus achando que você está devendo para Ele, sempre. Você vai olhar para a vida como se todo mundo estivesse devendo para você. Você vai olhar para as pessoas que falharam e vão falhar com você, como sendo as pessoas mais ruins da face da terra. Mas olhe para Jesus. Seu contentamento está em Jesus. Ele veio para satisfazer, para trazer um nível de contentamento para o seu coração. Se você tem que tomar uma decisão hoje, é ancorar o seu contentamento em Jesus. Como eu disse ainda há pouco, tem muitos cristãos que eles riem com todo mundo, mas aqui dentro deles tem uma falta tão grande de contentamento. Eles estão tristes com tudo, eles estão aborrecidos com o rumo que a vida está tomando, eles estão bravos com as pessoas que estão bravas com eles, eles não têm paz de espírito, porque não têm contentamento, satisfação. O caminho de acesso ao céu é a satisfação. Coloque toda a sua satisfação em Deus e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Alguém aqui tem desejos significativos que quer realizar ainda este ano? Opa, então, coloque toda a sua alegria no Senhor e Ele vai realizar esse desejo do seu coração ainda esse ano, em nome de Jesus. Fique em pé, quero orar por você, abençoando a sua semana. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, que eles sejam alcançados que eles tenham um entendimento, ó Deus, de ter um nível de contentamento grandioso, poderoso com o Senhor, Pai. Que todos os lugares que eles olharem para a vida deles, eles encontram a Tua bênção, enxergam o Teu favor, e isso seja uma porção grande de alegria e satisfação para eles.
eu abençoo a sua semana, para que ela seja uma semana leve, cheia de conquistas, com manifestações do céu sobre a sua vida. Eu libero paz para o seu coração, eu libero alegria e contentamento para você. O Senhor não realizou todas as coisas na sua vida ainda, mas Ele está a caminho de realizar coisas grandes e poderosas. Confie nisso, continue crendo, porque você vai experimentar esse nível de contentamento que eu estou te falando, porque Deus quer que você experimente. Fica satisfeito, completamente satisfeito nele. Eu os abençoo para que a sua semana seja uma semana de muita bênção. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.